Viva, muito boa noite, cá estamos de volta para mais uma edição do Especial Entrevista aqui na sua rede Girassol. Como sabe, emitimos este espaço também na Girassol FM 102.7, bem como no nosso canal de YouTube, a TV Girassol Online. Na TV estamos nos canais 7 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Nossa convidada de hoje foi administradora do Distrito Urbano do Neves Bendia entre 2017 e 2022, diretora do Gabinete do Presidente da extinta Comissão Administrativa da cidade de Luanda e também assessora no gabinete da vice-governadora para o setor político e social da província de Luanda. É mestranda em Governação e Gestão Pública pelo Centro de Pesquisa em Políticas Públicas e Governação Local da Universidade António Agostinho Neto, licenciada em Política Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, isto em Portugal, é membro do Comitê Central do MPLA e primeira secretária do Comitê Municipal do Quilamba-Quiache. O especial entrevista recebe hoje Naulila Maziza Fernandes André, administradora municipal do Quilamba-Quiache e presidente da Rede de Mulheres Líderes na Governação Local. Está apresentada a nossa convidada. Senhora administradora, muito boa noite, bem-vinda ao especial entrevista e obrigado por ter acedido ao nosso convite. Boa noite, muito obrigada, eu que agradeço este convite para a Girassol. Também estendemos os nossos cumprimentos aos radio-ouvintes, não é? E os espectadores, internautas. Exatamente. Muito obrigada. Muito bem, como disse, é também presidente da Rede de Mulheres Líderes na Governação Local. Queremos exatamente começar por ali. Como é que é ser mulher na gestão pública em Angola? Como é que olha para este desafio? Primeiro, presidente do Conselho de Direção da Rede de Mulheres Líderes na Governação Local. Como é que é ser mulher? Cheia de desafios. Na governação local, acredito que vivendo os desafios de tantas outras mulheres no nosso país, nas mais diferentes atividades e profissões. Que desafios são esses? Preconceito? Desacreditação? Algum pré-julgamento, sim. Lidamos com o desafio normal das mulheres, com o papel que é suposto nós termos na família, a gestão da família e, ao mesmo tempo, nos desafiarmos de forma a termos sucesso na carreira e na profissão que temos. Estamos a falar da administração local, um setor que eu costumo dizer, nós não funcionamos das 9 às 5, de segunda a sexta. Estamos a lidar com a população diariamente. Significa que é uma profissão bastante exigente do ponto de vista do nosso tempo, do ponto de vista emocional. O desafio é permanente. E mesmo assim aceitou este desafio de ser gestora pública. Começa diretamente com cargos, digamos que de realce, quando aceita ser administradora do Distrito Urbano de Neves Bendia. Como é que surge esse convite e por que é que decidiu aceitar? Bem, o convite surge na sequência da avaliação que já tinha sido feita ou que estava a ser feita enquanto diretora de gabinete, não é? Vendo-se competências em mim, surgiu essa proposta. Na altura, aceitei, é o que eu posso dizer. Iniciar pelo Distrito Urbano do Neves Bendinha, um distrito conhecido. Recordar que esse distrito fazia parte enquanto território do extinto município de Luanda, portanto não me era totalmente estranho, por forma que aceitar fazia também parte daquilo que inicialmente era o percurso que eu estava a construir na altura. E quando lá chegou, como foi recebida, pergunto que memórias é que tem da altura em que estava a dirigir o Neves Bendia? Que memórias eu tenho?
tenho as memórias de um distrito que foi constituído, portanto, nós estamos a falar Neves Bendinha, construída à luz do Estatuto também, ou a Lei da Divisão Administrativa de 2016, portanto, foi criar uma estrutura que não existia enquanto distrito urbano, compor equipa, olhar para a própria estrutura, o distrito em si, conhecer a população de mais perto na altura. As memórias do distrito, para mim, são boas. Trabalho de campo permanente, né? Neste momento é um distrito que está muito próximo, ainda faz fronteira com o município do Quilamba-Queixo, portanto não são memórias assim tão distantes. Trago do Neves Bendinha relações humanas que existem até hoje e com muito carinho tenho esse distrito comigo. Foi um bom aprendizado? Foi um bom aprendizado em matéria de gestão de território, em matéria de contacto permanente, aquilo que é ouvir a população e com a mesma encontrar soluções, matéria de liderança, não é? De equipa, no fundo, orientarmos-nos para dar resposta e capacitar-nos no sentido de dar resposta. Temos, sim, muito aprendizado. Muito bem, Sra. Administradora Ana Olília André, depois do Neves Bendinha, foi convidada ou nomeada a dirigir o município do Quilamba-Queixo, um município histórico e até pelo nome, estamos a falar de Quilamba, um dos pseudónimos também do pai da nação angolana. Como é que foi chegar até o Quilamba-Queixo? Fui nomeada, novamente estamos a falar de um desafio que me foi proposto e devo recordar, novamente, este município fez parte do extinto município de Luanda, novamente não me era totalmente estranho, desafiador, bastante desafiador. Estamos a falar de uma extensão maior se comparada ao distrito, não é? Muito maior, uma extensão muito maior, em termos populacionais também muito maiores. Em termos de característica daquilo que é a mobilidade, a vulnerabilidade das famílias também muito diferente, as características do município são relativamente diferentes, mas temos estado a trabalhar nisso. E qual foi a sua primeira decisão no município de Quilamba-Queixo? A minha primeira decisão, não sei se posso falar de uma primeira decisão, que nós... Ou ação, se assim preferir. Qual foi a primeira ação? Ao escutar. Ao escutar. Já vimos dessa prática, portanto, de estar permanentemente a ouvir a população, a receber aquilo que são as preocupações. Essa auscultação passou por uma constatação por todo o território, portanto, tomar contacto mais direto com o território, aquilo que eram as maiores preocupações do território e da própria população. E eu lhe pergunto de forma propositada, como disse, é um município que carrega o nome de um dos nomes, não é, que foi atribuído ao presidente Agostinho Neto, Quilamba. Quando recebe esta nomeação, quando ficou a saber que iria para lá, sentiu algum, não sei se diria frio ou medo, pelo peso que este município tem, pelo nome que carrega? Eu senti a responsabilidade, medo não lhe vou dizer, medo não, mas a responsabilidade pela extensão e pelas características, sim, é uma responsabilidade, não é? Um município que tem como patrono, vamos dizer assim, fundador da nação. Ok, e chega ao Quilamba-Queixo, como disse, já conhecia, no entanto, desafios, não diria novos, mas maiores, se calhar. Sim. No caso, por exemplo, da mobilidade, uma das grandes preocupações do Quilamba-Queixo, que ações é que, o que é que encontrou na altura e como começou a resolver estes problemas?
Bem, a mobilidade é uma das maiores preocupações associada à questão do saneamento e, costumo dizer, a seguir a preocupação da água. No que toca a isso, encontramos um município praticamente com menos de 15% do território com vias asfaltadas, com muitas linhas de água que interferem diretamente naquilo que é a mobilidade, que é a condição até da via em si. E percebemos que era necessário apetrecharmos o município do ponto de vista técnico, com meios rolantes, que nos dessem alguma autonomia para iniciar com um trabalho mínimo que permita às pessoas poderem mobilizarem-se, portanto, trafegarem, aliás, pelo município com alguma normalidade. Isto numa primeira fase. Quais eram as zonas mais preocupantes? Quais eram as zonas mais preocupantes? Neste domínio? Bem, como eu disse, o município todo tem essa característica de precisar de uma grande intervenção em termos de construção de vias. Mas zonas como o Golfo, no caso do Golfo, especificamente falando do Avocumbi, que está numa zona de bastante circulação, é uma zona de estrangulamento que nos preocupa. Falar também de casos como a Avenida Sérgio Lúter Rescova, que também tem uma pressão de circulação muito grande, também isto associado à atividade comercial no município, que é muito grande. Depois as vias estruturantes, não é, que carecem sempre de alguma atenção em matéria de manutenção. Fizeram com que nós levássemos algum tempo a preparar essas condições. Eu posso dizer que no ano passado conseguimos fazer um investimento significativo em matéria de meios rolantes e hoje conseguimos responder, ainda não de forma totalmente satisfatória, mas conseguimos responder a essa matéria. Disse que encontrou menos de 15% de vias com as condições normais para a circulação. Hoje, qual é a realidade? Estamos a dizer menos de 15% do município asfaltado. Hoje, qual é a realidade? O que nós temos hoje é um município que nós conseguimos, a administração municipal, pelos meios que temos, conseguimos terraplanar, conseguimos fazer um trabalho que algumas vias que estavam, de facto, intransitáveis, recebam essa intervenção. Neste momento, e aqui falando de uma trafegabilidade mínima, ainda não são as condições desejadas. Nós, neste momento, em matéria de pavimento rígido, estamos a dizer que estamos a construir cerca de 1,5 km ainda, nós, a administração municipal, mas devemos também fazer referência, assim, à intervenção que estamos a receber do Governo Provincial de Luanda, do próprio Ministério da Construção, que impactam diretamente na mobilidade do município. Neste domínio, Sra. Administradora, aquela zona da rotunda do Golfo, penso ser este, já há algum tempo, há bem pouco tempo, sofreu, digamos que, obras de recuperação. No entanto, parece ter aí uma situação que continua a vos tirar o sono, porque nesta semana mesmo a zona voltou a ser interditada. Aí estamos a falar de intervenção de manutenção. Estamos a falar de uma obra do Ministério da Construção, que já tinha iniciado, que está prevista nas vias estruturantes, é de manutenção dos retornos. Mas aí os problemas são constantes. O que é que se passa que não se consegue encontrar uma solução duradoura? Estamos a falar de tempo em tempo, estamos a falar da rotunda do Golfo, não é? Rotunda é retorno, na zona do BFA. No caso, o retorno, é o retorno. É o retorno. Exato. Então, são trabalhos de manutenção, são trabalhos de poucos dias, não estamos a falar de uma intervenção maior, é um trabalho que é suposto acontecer de tempos em tempos, exatamente para evitarmos constrangimentos maiores. Mas desta vez o problema estará resolvido? É manutenção.
Manutenção, quando me refiro à manutenção, é o trabalho que tem que se fazer, portanto, há um desgaste técnico que é normal que as vias tenham com a pressão. Nós estamos a falar de retorno na velocidade em que os carros vêm, portanto, é um trabalho que é suposto acontecer de tempos em tempos. Muito bem. Olhamos para a zona, por exemplo, onde está a própria administração. Quando chove, aquela zona toda também é muito difícil circular por aquela zona quando São Pedro decide abrir as torneiras aqui em Luanda. Sim, eu devo dar nota, por exemplo, da rua onde está a administração, a Rua da Vaidade, que não estava pavimentada e neste momento parte dela já está pavimentada. Temos a primeira fase já concluída. Temos também a Rua 5, parte dela também concluída e estamos a dizer a primeira fase e vamos continuar até por fazer esse 1,5 km, no sentido de melhorar a circulação ali à volta. Como eu dizia há bocado, nessa zona do Golfo, estamos a falar da zona do Avocumbi, o mau estado da via interfere muito e causa muitos constrangimentos, mas são as zonas onde nós estamos a trabalhar, estamos a priorizar exatamente atendendo a esse estrangulamento. Eu posso lhe dar nota neste momento da intervenção que está a acontecer em simultâneo por via da administração municipal, nestas duas ruas que já lhe dei nota, mas também dar nota das intervenções que estão a ocorrer a nível do Governo da província, a conhecida Rua Almeida Monteiro, o Caminho de Ferro, a Rua Soba Paixão, que vai dar a administração à extinta a administração do extinto distrito do Palanca, que também vão culminar com as obras na Rua Olímpio Macuéria, que já tiveram a sua primeira fase concluída e que no âmbito do PIL, que é o Programa de Intervenção do Governo da província, também vai ter outra fase nos próximos tempos. É o caso também da rua que dá acesso à antiga sede do SIC? Exato. Qual é o tipo de trabalho que está a ser feito aí? A rua do SIC, a que se refere, isso já é bairro popular, não é o nosso município, mas é continuidade. Aí estamos a falar de uma intervenção do Governo Provincial de Luanda. Ok, sim. Muito bem. E o Nova Vida, podemos dar como um caso perdido? Não. Nova Vida, nós estamos a falar de um financiamento externo, teve os constrangimentos que nos ultrapassam. Estamos a falar de uma obra inicialmente sobre a responsabilidade do Ministério da Construção, mas que atualmente está sob o domínio do Governo Provincial de Luanda e que temos em crer que há de iniciar agora em 2026. E de que constrangimentos a administradora está a falar para que... Administrativos, autorização de financiamentos, matérias que não estão ao nosso nível, como deve calcular. Mas agora está resolvido este impasse? A informação que nós temos é que sim. Porque nós falamos de Nova Vida porque de tempo em tempo, estamos a falar de um dos primeiros projetos urbanísticos de Luanda, mas de tempo em tempo a grande dor de cabeça dos moradores de Nova Vida é a questão das vias. Sim, é das áreas que também nos preocupa, naturalmente. Temos feito alguma intervenção de manutenção, mas o estado da urbanização exige uma intervenção muito maior e é nessa perspectiva que foi autorizado o projeto e é nessa perspectiva que as obras vão iniciar. Estás a falar de um trabalho que vai ultrapassar a questão das vias? Vai ultrapassar. Vai envolver exatamente o quê? Nós vamos ter a oportunidade de fazer a apresentação pública do projeto e o ideal é aguardarmos para poder fazer essa apresentação. Porque, como deve calcular, estamos a falar da urbanização, de toda a urbanização e toda a intervenção não vai ficar concluída num só ano, não é? Apesar de tudo estarmos a fazer, enquanto administração municipal, para garantir toda a acomodação da equipa e que os trabalhos decorram da melhor maneira. Então é importante que se faça a apresentação real daquilo que é o projeto. Nós estamos a falar de um projeto que vai também ter interferência naquilo que são os órgãos de drenagem, que são a maior preocupação a nível da urbanização, que na realidade impactam negativamente naquilo que são as condições para o estado
das próprias estradas, não é? Exatamente. E porque estamos mesmo no Nova Vida, senhora administradora, há algum tempo estava a ser, ou está a ser, não sei, qual é o ponto de situação do Centro de Saúde? Informações que temos é que as obras estão paralisadas. Bem, as obras têm estado a andar num ritmo lento, devemos dizer, a bom da verdade. E porquê desta lentidão? Bem, tem a ver com aquilo que é o exercício financeiro. Nós já não, enquanto administração municipal, temos estado a acompanhar a obra e como têm conhecimento, há uma equipa a nível do Ministério das Finanças que tem todo um mecanismo de acompanhar as obras e a seu termo vai fazendo o devido pagamento. Há instantes falou da questão do saneamento no próprio Nova Vida e porque o trabalho é maior que vai ser feito. Mas eu lhe pergunto se o estado em que se encontra a urbanização tem muito a ver com o posicionamento dos próprios moradores que, em alguns casos, de acordo com o que temos vindo a constatar também, ocupam até os espaços dos próprios esgotos, da passagem de água. Sim, infelizmente é o que nós temos constatado. Não é? Nós falamos da urbanização, é importante dizer que a manutenção, eu costumo dizer que a manutenção deve ser o nosso grande exercício também, mas a verdade é que existe numa parte significativa da nossa população, a nível da urbanização, um comportamento que desgasta a infraestrutura. Portanto, nós iniciamos este ano um exercício de averiguação de alguma construção anárquica, inicialmente... No interior da própria urbanização? No interior da urbanização. Numa primeira instância, olhando para aquilo que é a ocupação de espaços públicos sobre os órgãos de drenagem, é importante nós conseguirmos fazer a limpeza desses órgãos e tudo que são infraestruturas e que nós encontramos nessas condições, não temos outro caminho senão a demolição. E qual é o tratamento que está a ser dado ou foi dado, por exemplo, a estes casos de construção anárquica no próprio interior da urbanização? Demolição, como eu disse, iniciamos esse exercício, temos estado, há uma equipa nossa que vai reunindo com as comissões de moradores, portanto, por edifícios, poder até receber da própria população essa contribuição. E eu devo dizer aqui que, sim, existe alguma contrariedade em alguns casos, mas em grande medida temos tido um apoio dos moradores da urbanização que entendem o contexto em que essa intervenção está a acontecer. Já foram demolidas quantas não consigo residências dar, ou impedidas? Não são residências, a ocupação, em grande maioria não são residências. Espaços comerciais? São espaços comerciais, são estruturas para arrumos, por exemplo, para estacionamento, vedação abusiva, portanto, áreas que são comuns, que também são privatizadas. E por que é que se permitiu que se chegasse até esse ponto? A urbanização tem uma administração também, tem uma gestão, não tem? Sim, tem uma Como é que se permite chegar até esse ponto e hoje a solução é demolição? Por isso é que eu lhe digo que nós temos estado em contacto com a população e olhamos para os casos, caso a caso. Nós verificamos que, em alguns casos, os próprios moradores entraram em algum consenso. Também devemos assumir aqui alguns casos em que nós, Estado, enquanto fiscais, não quisemos olhar. É importante assumir isso, mas o importante... E aí a culpa é atribuída ao cidadão ou ao Estado? Neste momento a questão não é uma questão de culpa. Mas se admite que o Estado, no caso da administração e dos órgãos de fiscalização, como que fecharam os olhos e permitiram, de quem é a culpa nestes casos? Como lhe digo, não é uma questão de culpa. O que está em causa neste momento é devolvermos à urbanização e o que foi gasto pelo cidadão para a edificação do projeto. Novamente digo-lhe que, mesmo que de forma ilegal, o que nós temos estado a fazer é olhar caso a caso e tem-se estado a trabalhar com os moradores. E como lhe disse, temos encontrado da parte dos moradores bastante receptividade porque entendem o trabalho que se está a fazer. Mas quando a administradora fala em caso a caso, há situações em que o morador, por exemplo, é indemnizado?
Ou não se chega até esse ponto? Nós não chegamos a esse caso, não é caso de ser indemnizado, porque eu estou-lhe a falar de ocupação de espaço público. É sensibilizado Quando e só. Exato. Como ele disse, os próprios moradores não entendem a situação. Quando estamos a dizer que aquilo que são órgãos de drenagem estão ocupados e estão a obstruir o normal funcionamento dos mesmos, nós não estamos à procura de culpados, estamos à procura de resolver a situação. E é nesse sentido que sentamos-nos com os próprios moradores para se encontrar a solução. E temos feito, devo dizer que temos feito sem grandes constrangimentos, porque os mesmos entendem que fizeram algo à margem da lei. Quando nós estamos a falar de órgãos públicos, nós estamos propriamente a negociar, porque o bem comum se sobrepõe àquilo que individualmente nós entendemos como sendo vantajoso. Muito bem, a senhora administradora falou em ocupação de espaços públicos e nós também, e deverá a administração saber que há informações que dão conta nos últimos dias de que a administração, por si só, decidiu ocupar um espaço para colocar um mercado sem o consentimento da proprietária. Esta informação tem algum quê de verdade? Estamos a falar, o espaço específico é um terreno que está na Sapu, no bairro Sapu, junto à Rua da Ana Paula. É o espaço que nós estamos a albergar as vendedoras que estão na rua da Avenida Sérgio Lutero Rescova por força da obra de reabilitação daquela via. Este espaço, os supostos proprietários não detêm qualquer documentação sobre o mesmo e foram inclusive notificados e já estiveram na nossa administração para fazer prova da documentação. O que nós temos a dizer neste momento é aquilo que também é do vosso conhecimento, que o espaço está a ser usado para albergar as vendedoras que nós temos na rua. E porque são palavras da administradora, supostos proprietários não têm documentação, por que razão vêm a público dizer que estão a ser injustiçados? Eu penso que essa pergunta deve fazer aos próprios. Mas na ótica da administração? Deve fazer essa questão aos mesmos. Deve fazer essa questão a eles. Mas já há informações que acusam a própria administradora, a administração não todo, mas claro, a administradora também de estar a agir de má fé, de por si só decidir e inclusive fala-se em demolições também. Não. As demolições a que se refere são as demolições que pretendem fazer e para obstruir o trabalho da administração que está a ser feito. As acusações que são feitas diretamente a mim, no sentido em que eu estaria a ocupar o espaço para fins pessoais. Isso não é verdade? Sim ou não? Não, isso não é verdade. Aliás, como acabou por me perguntar, e é visível neste momento, o espaço é ocupado para vendedoras que nós temos na rua. E como é que está a ser tratada esta situação nos órgãos de justiça? A nossa área jurídica está a tratar junto dos órgãos de justiça para os devidos efeitos. E com esta família ou com estas pessoas que se dizem proprietárias do espaço, a administradora já reuniu? Já reunimos, já estiveram na administração. Mas como disse, e como isso, e como ou já é uma situação que já ultrapassa a vossa exatamente, gestão? Como disse, estamos agora em fase de tratar diretamente com a Justiça. Seria bom deixarmos nesse mesmo âmbito e não nos pronunciarmos mais para ser tratado pelos devidos. Só uma última nota quanto a isso. Este tratamento da Justiça foi iniciado pela administração, que teve a iniciativa, ou os supostos proprietários? Sim, foi iniciado pela própria administração. Muito bem. Nós estamos a conversa com a administradora municipal do Quilamba Quiache, Naulila Maziza Fernandes André, nossa convidada de hoje para o especial entrevista. Vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, porque temos outros assuntos por abordar.
Aqui a administradora já disse que a água é também uma das preocupações. Vamos querer saber que ações estão em curso para resolver este problema, mas falaremos também de saúde e muito mais. Fique por aí, voltamos daqui a pouco. Ora bem, estamos de volta à segunda parte do Especial Entrevista nesta quinta-feira, 20 de novembro de 2025, o mês da Dipanda, e como sabe temos estado a levar a cabo uma série de entrevistas com gestores da província de Luanda, mais concretamente dos municípios da província de Luanda. Já aqui tivemos a administradora do Sambizanga, do Talatona, e hoje recebemos a administradora do Quilamba Quiache, Naulila André, que dirige este município desde novembro de 2022. E hoje estamos a falar sobre vários assuntos. A você que nos acompanha pela Girassol FM, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e pela boleia que nos dá. Aos internautas, igualmente, muito obrigado. E também aos nossos telespectadores. Senhora administradora, antes mesmo de sair, agora vamos estender ao município. Fora esta zona do Nova Vida, quais os outros bairros do Quilamba que acho que, em termos de saneamento básico e mobilidade, estão também por esta altura, ou fazem por esta altura parte das preocupações da administradora? Ou da administração, para estender assim a responsabilidade, não é? Sim, sim. Bem, eu gostaria de ainda, sobre essa matéria, dar nota do seguinte. Portanto, eu falei da intervenção que está a acontecer na Rua Almeida Monteiro, assim conhecida, a zona do Caminho de Ferro, a Saba Paixão. Falei da Rua 5, a Rua da Vaidade também. E também gostaria de falar de uma intervenção que nós estamos a fazer na Rua da Quia. Isto já estamos a falar do bairro do Palanca, que é uma intervenção que deverá finalizar, deverá terminar antes do fim deste ano. A outra nota nessa matéria é a intervenção que está a acontecer na zona do Rasta. Estamos a falar da chamada Ponte do Catinton, que é uma intervenção do Governo Provincial de Luanda que vai ligar a Avenida Pedro de Castro Vanduneloi a 21 de janeiro. Nessa zona, o que é importante referir é que essa ponte estava em mau estado, e aí estamos a falar de vias e saneamento, porque é uma ponte que passa por um canal de macrodrenagem. Quando chove é também uma grande dor de cabeça, nós temos estado a acompanhar. Exatamente. Mas não é de hoje esse problema. Por isso é que eu lhe estou a falar dessa intervenção que está a acontecer pelo Governo da província de Luanda. É uma intervenção que tem cerca de 12 meses e estamos em crer que essa obra concluída será uma mais-valia para a população de à volta. Deixará de ser preocupação para os moradores daquela zona? Eu arrisco a dizer que nesta altura já não é uma zona de muita preocupação para nós, porque neste momento nós já temos uma mobilidade, essa obra já iniciou, o município em si ganhou imenso com essa obra, porque para além da ponte, estamos a falar de uma intervenção que vai para além da ponte, porque vamos ter a via, essa via vem também com a canalização da água, é uma obra que também terá iluminação pública, portanto, como eu dizia, arrisco-me a dizer que a zona em si deixou de ser essa preocupação tão grande, especialmente em época chuvosa. E porque falou do bairro dos Rastas, sei que fora esta questão do saneamento, da mobilidade, a grande, se não a maior preocupação tem mesmo a ver com a criminalidade. Como é que está o bairro nesse sentido? Nesta zona, o que é que nós temos deste tempo, também, e porque são as preocupações que nós mais apresentamos. Sim, por um lado era necessário dar uma atenção, e a pedido de muitas mães, numa visita feita pelo senhor governador, na altura ainda o governador Manuel Homem, que era preciso darmos atenção à polícia que lá estava, e nesse sentido foi feita uma intervenção na esquadra que conferiu não só dignidade, melhores condições. Neste momento temos essa assistência aí policial, mas mais do que isso, nós temos um trabalho com os jovens, porque de facto temos uma zona sensível em matéria de
criminalidade. Nós temos a nossa Direção da Juventude e Desporto num trabalho conjunto com a Polícia e a Ação Social, no sentido de finalizarmos, eu gostaria de dizer assim, finalizarmos com os grupos de rixa. É um trabalho que vem sendo feito, inicialmente sensibilização e identificação dos jovens, ocupação. Nós queremos evoluir para a capacitação desses jovens e posteriormente a empregabilidade deles. Ainda estamos numa fase inicial, porque de facto estamos a falar de um número significativo de jovens com comportamento desviante. Mas já há um número de jovens que foram captados ou, digamos que, sim, cadastrados nós estamos a acompanhar. Por falar em dados, em números? Nós podemos falar em mais de 100 jovens a ser acompanhados, mais 100 jovens. Nós temos estado a trabalhar com eles. É necessário ainda evoluirmos para mais, por forma a não retornarem a essas práticas, mas evidentemente que ainda é uma zona preocupante nessa matéria, sim. Neste quesito da criminalidade, há também a preocupação relacionada à zona à paragem da lixeira, onde fala-se inclusive de violações sexuais a moradoras e utentes da via, porque quando aí estavam à espera de um transporte público. Sim, isso leva-nos a falar daquilo que é o trabalho que nós temos estado a fazer com a polícia, a nível do nosso município. Isto tem a ver com o quê? Daquilo que é o trabalho da administração feito até agora. Quais são as razões que estão na base deste índice de criminalidade no município, fundamentalmente nestas zonas que citamos? Bem, é necessário olhar para as características do município, não é? Dizia eu que temos um município vulnerável, temos um município bastante heterogéneo, muitos jovens, nós temos muitos jovens e precisamos continuar a trabalhar naquilo que é a ocupação dos nossos jovens. Nós temos estado a fazer um investimento, a procurar parcerias para aquilo que é a ocupação, estamos a falar por via do desporto, queremos de facto ter mais espaços para os nossos jovens poderem ter a sua ocupação. E nessa matéria falava eu da questão do desporto, o investimento nas quadras polidesportivas e campos desportivos, bem como investimento também naquilo que são áreas de formação. Nós temos 2 centros de formação, mas estamos ainda em crer que para 2026 a administração municipal vai conseguir concluir uma obra já desde 2013 parada, que está na SAPU, que perspectivamos nós como um instituto, dentro daquilo que ainda são as muitas necessidades que nós temos no município. Portanto, nós temos uma população jovem e ainda hoje tivemos a oportunidade de receber os dados, ainda que preliminares, do censo e confirma assim um município com mais de 1 milhão de habitantes e uma população significativamente jovem. E na zona mesmo da lixeira, sei que no passado fazia parte das intenções da administração anterior, ou mesmo da própria província, em transformar aquela zona da lixeira num jardim botânico. Qual é o ponto de situação deste projeto? Porque a postura ou o cenário que temos hoje, de alguma forma, poderá contribuir também para o índice de criminalidade, porque os amigos do alheio aproveitam a lixeira para se esconder. Sim. Na realidade, o objetivo do melhor reaproveitamento do espaço mantém-se. Quando fala do reaproveitamento, é do Jardim Botânico ou há outros projetos agora para o espaço? Bem, nós não temos outros projetos para o espaço. O que devemos dar nota, em primeira instância, é de titularidade sobre o espaço, não a nível do município, mas por outras entidades. E quando nós falamos de um espaço, como disse, que é uma lixeira, é importante nós, antes de fazermos qualquer intervenção, atendermos àquilo que é essa característica. Tecnicamente, ainda fica condicionado o uso do espaço àquilo que é lixeira. Ok. E este trabalho está a ser feito ou deverá ser feito por entidade pública ou privadas? Por entidade pública, naturalmente que as parcerias são sempre necessárias. Nós estamos a falar de uma zona
que tem resíduos acumulados há muitos anos. Há muitos anos. E do ponto de vista técnico, os engenheiros vão dizer isso melhor do que eu. Qualquer intervenção nesse perímetro deve ser muito bem acautelado. Nós temos neste momento parte destes resíduos a serem recolhidos numa área que é privada, mas nós estamos a acompanhar ainda essa recolha destes resíduos. Isso tem a ver com as movimentações que temos estado a assistir na zona de Pedro do Castro Anduna e Lei? Exatamente. Muito bem. Em termos de saúde, há informações, a senhora administradora, que dão conta de que o hospital materno-infantil não atende no período noturno e, quando assim acontece, só para quem vai fazer nebulização. Pessoas com febre são recomendadas, orientadas a regressar à casa depois de lhes ser dado uma dipirona. Pelo menos esta é a informação que recebemos de utentes. Tem algum... Pergunto, é verdade, não é? De que centro estamos a falar? Materno-infantil do Quilamaqués. Penso ser aquele centro que está na zona dos Correios, aí no Avocumbe. É esta informação que recebemos daquela zona. Essa informação, nós não temos essa informação. Esse centro materno-infantil, estamos a falar de um hospital de âmbito provincial. Não é de vossa responsabilidade? Não é de nossa competência, mas é um hospital que nós acompanhamos bastante perto. Recebe utentes não só do nosso município, das mais variadas áreas, e por isso nós sabemos também da pressão que o hospital recebe e de todo termos essa informação de não haver atendimento no período noturno. Mas que preocupações no domínio da saúde é que vocês têm estado a receber? Bem, as preocupações, eu devo ainda dar nota que o nosso município, em matéria de unidades de saúde, está bem servido ou nem por isso? Bem, nós, no nosso entender, ainda podemos fazer mais, não é? Nós estamos a falar, por exemplo, da área do Golfo, que é o mais populoso dentro do nosso município, que conta com mais de 5 unidades, para além dessa unidade de âmbito provincial. Eu diria que o mais preocupante é sim a zona da Sapu, em termos de centros públicos. Nós estamos a falar do Centro de Saúde do Enjimaca, e a nossa preocupação a nível dos nossos centros passa pelas melhores condições. Nós queremos que os nossos centros, mesmo sendo de um atendimento primário, tenham as melhores condições. Nós estamos a fazer trabalhos de manutenção, vamos também dar continuidade com reabilitação, pelo menos de 3 centros, vamos continuar no próximo ano, mais 3 que fizemos este ano. A nossa preocupação é que esses centros tenham condições de atendimento, que essencialmente aquilo que é o atendimento materno-infantil possa ser feito, que seja o atendimento também para as questões da malária, que continua a ser preocupação maior, e que, do ponto de vista da assistência medicamentosa, não haja falta. Portanto, as preocupações que nós podemos falar da saúde estão intimamente ligadas, infelizmente, não aos centros de saúde em si, para além daquilo que eu dizia, sim, mas de um trabalho conjunto que precisamos fazer, a administração e população, naquilo que é o saneamento, que tem um impacto direto, como dizia eu há bocado, naquilo que são os números da malária. Senhora Administradora, já vamos falar sobre a educação, mas gostava de recuar no tempo para o mês de junho. O Quilamaqués foi dos mais afetados com os tumultos que assistimos na província de Luanda. Qual é hoje o cenário do município depois destes tumultos? Como é que está esta situação? Temos um município... A olhar para a atenção social, para o posicionamento dos munícipes, esta situação toda criou algum medo, sim e não? Não. Portanto, nós entendemos que essa situação foi uma situação daquele período, oportunista, daquele período. O que é que diz ser oportunista? Pela localização do município, a forma como decorreram
os atos. Portanto, neste momento não podemos dizer que fruto do que aconteceu naquele período haja uma sensação maior de medo. Não vamos atribuir nesse momento nenhuma relação com o que aconteceu nesse período. E para fechar esse bloco, já há uma noção das perdas que o município teve com estes tumultos? As perdas, está-se a referir provavelmente dos estabelecimentos comerciais. Nós estamos a falar de cerca de 39, 40 estabelecimentos que foram afetados naquela altura com o tumulto que houve. Muito bem. E no domínio da educação, qual é o cenário do município? Que ações estão em curso? Assim como a saúde, no domínio da educação, queremos também que as nossas escolas tenham as melhores condições. Também estamos num trabalho de reabilitação, trabalhos de manutenção das nossas escolas. Infelizmente ainda temos um número reduzido de escolas, olhando para aquilo que é a nossa população. Quantas precisariam para atender a preocupação do município hoje? Quantas seriam necessárias? Essa questão de quantas seriam necessárias, ela é sempre bastante desafiadora, olhando para um município que, do ponto de vista da ocupação, praticamente não temos espaços. Devo dar nota que nós temos previsto para o próximo ano a construção de mais de 3 escolas, 2 escolas do governo da província de Luanda, uma escola que o município se propõe a fazer para o próximo ano, e é um desafio encontrarmos espaços para a construção. Portanto, mais à frente, o que de facto nós temos que perspectivar é a ampliação, talvez... E já existentes? Das já existentes, por forma a darmos resposta. Na educação, o que é que eu gostaria de falar? Eu gostaria de abordar uma matéria dos últimos tempos que nós já temos estado a trabalhar há mais de um ano, que tem a ver com a alimentação escolar. Inicialmente, enquanto merenda escolar, consideramos que era o que acontecia no ano passado, não era suficiente, não abrangia todas as crianças, de forma que o nosso município, por via do programa de combate à pobreza, portanto, desenvolvimento local e combate à pobreza, investimos em cozinhas comunitárias, 2 construídas no ano passado, já em funcionamento, mais 2 construídas este ano, que aguardam apenas apetrechamento, no sentido de, em vez de termos uma alimentação que na realidade era a merenda, não era suficiente, podermos ter uma alimentação quente para as crianças, aumentarmos o número de crianças beneficiadas, bem como aumentarmos os dias de benefício. Neste momento, nós já estamos com cerca de 1.600 crianças a beneficiar da alimentação escolar, 2 vezes por semana. Isso em toda a extensão do município? Nós ainda estamos com 1.600 crianças. Portanto, sim, não, mas em escolas de todo o município. Okay. E já estamos a conseguir que essa alimentação, que outrora acontecia uma vez no ano, praticamente, para cada uma dessas crianças, agora aconteça 2 vezes por semana. Queremos estender o número, portanto, o período que seja toda a semana, que sejamos nós regulares e que essa alimentação chegue a todas as crianças. Portanto, isso é uma atividade que nós já fazemos enquanto administração municipal por via dos recursos próprios. Agora, com o programa aprovado no âmbito do combate à pobreza, acreditamos que vamos conseguir alargar. Aqui também gostaria de dar nota de envolvimento de parceiros, de empresas que no âmbito da responsabilidade social estão a abraçar a causa e que vai permitir seguramente consolidar e sustentar o programa. Senhora Administradora, que estratégias é que a administração tem para atrair investimentos no município que, bem disse, não há muito espaço para a edificação de infraestruturas, todavia há sempre necessidade de investimentos. Que estratégias é que vocês têm estado a aplicar? Porque nós assistimos, digamos que um leque muito grande de cantinas, mas só isso não basta para o desenvolvimento do município. Claro. Dizia
que, a par das vias, era importante nós investirmos na questão do saneamento. E quando fala disso, é importante nós olharmos ainda para o tecido que nós temos. Nós temos uma atividade comercial no nosso município muito carregada, muito elevada. De informalidade. Também de informalidade. Nós estamos a falar de estabelecimentos comerciais praticamente na ordem dos 6.000 estabelecimentos e, inclusive, no âmbito do programa de reordenamento do comércio, também iniciado em 2023, há essa necessidade de formalizar a atividade de muitos estabelecimentos. Portanto, já dos existentes, reestruturar aquilo que são as suas condições de trabalho, e aí gostaríamos de dar nota de mais de 18.000 postos formalizados no âmbito desse programa portanto, inicialmente olharmos para aquilo que nós temos, para as condições que temos. Em alguns casos, temos mesmo que suspender as atividades. E depois, sim, nós vamos poder falar num outro nível da estratégia de atração de investimento. A verdade é que aquilo que nós temos neste momento precisa de ordem e é nesse sentido que, por via do programa de reordenamento, nós temos estado a trabalhar. Gostaria também de dar nota que impacta muito aquilo que nós temos como venda, que deveria ser ambulante e não é. Nós estamos a falar de cerca de 5.000 vendedores na rua, no município que tem nós temos 16 mercados, destes 11 são públicos, mais de 9.000 lugares e 5.000 lugares estão vagos. Portanto, é necessário continuarmos a trabalhar nessa reorganização do que nós temos enquanto atividade comercial, formal e informal no nosso município. É esta questão da organização que está na base, ou que sustenta a intenção da administração de retirar, permita-me o termo, a Feira da Liberdade? Também. Também, a Feira da Liberdade é uma atividade que começou para ocupar vendedoras ali à volta, mas como deve calcular, cresceu de tal forma que está num separador, numa zona de circulação, causa muitos constrangimentos. Mas há bancos aí, inclusive, como que Sim, mas a atividade comercial do mercado ali não está bem. A residência, inclusive. Mas a atividade comercial de mercado, como deve calcular, é uma pressão completamente diferente. E como é que se vai diferente. resolver isso? Qual é a Nós já estratégia? temos isso bastante avançado. Temos um espaço que está em obra, para onde parte dessas vendedoras já vai ser transferida nos próximos tempos, porque é necessário devolver àquele perímetro a área que é. Portanto, estamos a falar de área verde, área de circulação. Nós temos uma pedonal naquela zona, recebemos muitas reclamações da nossa polícia, como aquela atividade ali promover ou acabar por incentivar uma circulação indevida que acabam por... E o caso da residência, como é que vai se resolver a residência? Nós estamos ainda a falar da residência. Da estamos residência a falar da senhora que lá está, atividade, que diz ser proprietária do espaço também. Como é que se vai resolver esta situação? situação? Sim, a senhora disse que é proprietária de um espaço que é público. Isso é uma outra matéria. A senhora o que reclama não é a residência, o que reclamava era a feira, que já Então a feira vai sair, mas a residência vai se manter? Toda aquela estrutura, portanto, estamos a falar da residência, estamos a falar das lojas que ali estão, do banco que ali está. Não é matéria que estejamos a tratar neste momento. Eu insisto, qual vai ser o tratamento a ser dado ou qual é o tratamento que está a ser dado no caso da residência? Porque... Não estamos a dar qualquer tratamento à questão da residência. Então vai manter-se aí? Sim, o que nós estamos a tratar é da transferência das vendedoras ali, portanto, da feira em si. E porquê de uma queixa que foi apresentada ao Governo Provincial que dá conta de que a administração pretende retirar daí as pessoas sem esta negociação que a administradora acaba de dizer? Porquê que foi apresentada essa queixa? Temos informações que dão conta de um processo que está no Governo Provincial, ou já foi levado ao Governo Provincial a acusar a administração de agir de má fé. Bem, novamente eu penso que são questões que deve colocar aos próprios, não é? O que nós... Serão eles a agir de má fé? Bem, o que é que eu lhe posso dizer sobre isso?
mais uma vez, a Feira da Liberdade acontece num espaço que é público, que foi autorizado pela administração municipal do Quilamba-Queixo em 2018. E, portanto, aquele espaço nunca foi privado. Para ser privado, novamente, teríamos que falar de uma legalização do espaço. E isso não acontece. A pessoa que também se apresenta como proprietária desse mercado não é sequer a pessoa que inicialmente começou os trabalhos da feira. Portanto, quando falamos de uma intervenção de má-fé da administração, e estamos sempre a falar de trabalhos que são para beneficiar a comunidade, no mínimo, estamos a querer manchar um trabalho que está a ser feito. Então é um falso problema? Para mim é. Para mim é um falso problema. Muito bem, Sra. Administradora, nós estamos a caminhar para o final da nossa conversa. Eu lhe pergunto se, em termos de projetos, o que é que há em carteira para os munícipes do Quilamba-Queixo? Já que estamos a terminar 2025, o que é que 2026 aguarda ou reserva para os munícipes do Quilamba-Queixo? Bem, dizia há bocado que nós temos em carteira a construção de escolas. Nós estamos a falar de escolas de mais de 22 salas, de mais de 18 salas, cada uma delas, para beneficiar os nossos munícipes e alargar assim o escopo de crianças inseridas no sistema. Vamos continuar com a intervenção sobre as vias e também um trabalho que temos estado a fazer sobre a gestão e a recolha de resíduos. Temos ainda trabalhos de melhoria de largos, como é o caso do Largo do Avocumbi, do separador da Avenida Pedro de Castro Vanduneloi. Temos também a conclusão da construção do Centro de Saúde, que está na urbanização Nova Vida, do Instituto, que está no bairro Sapu. Portanto, para 2026 também temos previsto a continuidade, não falamos do trabalho sobre o acesso à água. Nós, sendo essa uma das maiores preocupações, apesar de ser uma matéria do setor, portanto, do Ministério da Energia e Águas, temos estado a trabalhar também com o próprio Governo Provincial de Luanda. Nós conseguimos este ano a abertura de 3 centros ou postos de abastecimento que permitem um acesso à água a mais 5.000 famílias. Já falar dos famosos chafarizes? Sim, que numa primeira fase davam-nos nota de não ser possível fazer chegar a água até esse ponto, também pelas características. Portanto, tecnicamente estamos a falar de pontos mais altos do município, em que seria difícil... Quer falar, por exemplo, destes pontos, de algumas destas zonas que constituem preocupação neste domínio? Sim, estamos a falar do Golfo novamente. Quer dizer, Golfo é o cartão de visita em termos de preocupação do município, não é? É a área que precisa de uma atenção diferente, não é? É a área do município que precisa de uma atenção diferente. E aí, sim, tivemos estes 3 pontos de abastecimento, são 3 setores que têm abastecimento, mais 5.000 famílias, estamos a contar com mais 2 antes ainda do final do ano, iniciar essa intervenção antes do final do ano e provavelmente no próximo ano mais 2 pontos. E então, em termos daquilo que são as nossas intervenções no município, continuarmos com os trabalhos sobre a mobilidade, sobre o reordenamento do comércio, sobre a gestão cada vez melhor dos resíduos e, naturalmente, darmos uma atenção bastante próxima à nossa juventude, naquilo que é a ocupação dos tempos livres, à capacitação dos nossos jovens. Quero deixar uma mensagem ao munícipe que nos está a acompanhar por esta altura? Eu gostaria de deixar uma mensagem de conforto. Dar nota de que a nossa administração tem as portas abertas para
que o nosso trabalho seja conjunto. Algo que nós temos verificado, e é um facto, não é? Nós não podemos trabalhar sozinhos. A administração municipal não vai conseguir dar resposta a todos sozinha. É necessário o envolvimento de todos. Nós temos um desafio muito grande pelas características. Hoje ouvíamos como um dos municípios mais populosos, se não mais populoso da nossa província. Significa que o envolvimento de todos é necessário. Para além da água, que tudo nós temos estado a fazer e a chamar a atenção dos órgãos competentes para solucionarmos essa matéria, a mobilidade, mas o saneamento é a matéria mais preocupante para nós. Como disse, continuamos com os números da malária elevados e precisamos de todos. Não conseguiremos fazer nada num território que não esteja limpo. Isso impacta diretamente na nossa saúde, impacta diretamente na nossa imagem enquanto município e, naturalmente, há de impactar diretamente naquilo que é a capacidade de atrair investimento. A administração sozinha não vai conseguir. Precisamos de mudar o paradigma, precisamos de mudar a nossa mentalidade e convidamos todos, assim, todos mesmo da sociedade civil para esta empreitada. Senhora Administradora, seria quase que injusto se saíssemos daqui sem falar desta questão que tem a ver com os cultos religiosos. O Quilamba que acha também um terreno fértil para esta situação e temos estado a assistir. Como é que estamos neste domínio? Que ações é que a administração tem estado a desenhar para resolver este problema dos cultos religiosos? Estamos a falar das igrejas, espaços de oração, seitas. Bem, nós estamos num contacto permanente com as entidades religiosas. De facto, é um município que tem imensa atividade religiosa. Mesmo sem espaço para... Mesmo sem espaço, porque lá está, alguma dessa atividade é exercida não naquilo que nós conhecemos como formalmente uma igreja. E há muito aproveitamento nesse sentido. A nossa fiscalização e a direção da cultura trabalham, damos nota de intervenção em alguns casos que levam ao encerramento de espaços que são inapropriados. A administração tem por esta altura como que um número de instituições religiosas ilegais no município? Bem, nós estamos a falar no nosso município de cerca de 78 igrejas, com paróquias e centros de oração e culto que chegam até cerca de 1000. Desses espaços, nós temos estado a orientar a legalização dos espaços e aqueles que não encontram as condições, nós temos estado a atuar com a nossa fiscalização. São muitos espaços ilegais? O que muitas vezes acontece é que se encerra um e se abre noutro local, portanto... No dia seguinte? Não posso dizer no dia a seguir, é uma forma de dizer, mas sim, há uma potência muito grande para essa atividade. Isso também terá também como causa a questão da vulnerabilidade do município que falou? Completamente. Tem a ver com a vulnerabilidade e isso é algo que também nos tem levado a discutir e a refletir também com as entidades religiosas. Aqui falamos da vulnerabilidade das famílias, falamos e temos pedido às nossas entidades religiosas que reassumam aqui um papel moralizador junto das famílias, porque se por um lado falamos em vulnerabilidade, também falamos em famílias desestruturadas. E aí as igrejas, se existem, devem cumprir com o seu papel. Costumamos dizer que onde está uma igreja devemos ter paz. Acima de tudo, devemos ter solidariedade. Não é o que acontece no Quilamba que estamos a exigir, e é nesse sentido que estamos a exigir. Não é o que está a acontecer. Por isso é que muitas têm o encerramento. Portanto, quando nós temos uma igreja que a atividade de culto tem poluição sonora, nós não temos paz.
E não podemos admitir que, por se tratar de uma atividade religiosa, que vamos permitir. E é nesse sentido que a nossa atividade, a nossa área da fiscalização tem atuado, é o que exigimos. No mínimo, estamos à espera da Igreja, esse parceiro, que também devo dizer que no nosso município, à parte dos indisciplinados, permitam-me, temos igrejas com uma atividade social extraordinária, que são verdadeiros parceiros e com os quais nós temos caminhado juntos. Senhora Administradora, para fechar rapidamente, com que frequência concede audiências aos munícipes e se há necessidade de marcar com alguma antecedência? Bem, eu devo dizer eu faço essa pergunta por disse que não quer trabalhar sozinha. Sim, eu primeiro devo dizer que sou uma administradora que gosta de estar no campo. E como gostamos de estar no campo, também gosto de dar nota de um programa que iniciamos logo, que comecei a trabalhar no Quilombaqueás, que designamos administração na minha banda. Basicamente, o que é deslocar os serviços da administração para uma parte do município. Ou seja, não espera os munícipes vai ao encontro deles. Exatamente. E aí levamos a saúde, levamos os serviços de registro, faz um pré-cadastro, ver quem tem não tem registro, quem não tem bilhete, para depois fazermos o encaminhamento. Levamos as direções da nossa administração para esse local. Nesse local, concedo audiências, ouço a população naquele local, levamos os serviços de terraplanagem, os mais variados serviços da administração para no local poder ouvir. Posto isto, por norma marcado, temos 2 dias de audiências estabelecidos. É necessário marcar, sim, mas nos dias da audiência já garanto-lhe que recebo... Quais são estes dias? Em que normalmente? Normalmente são às terças e às quintas-feiras, mas como deve calcular a nossa agenda, esses são os dias para a marcação. Mas fora desses dias, recebemos a população, recebemos as chamadas, estamos em contacto permanente, dedico... grande parte da agenda a um trabalho de campo, quase que, eu não vou dizer diário, mas todas as semanas estamos em trabalho de campo. Muito bem, administradora Nolila André, nós queremos agradecer por prontamente ter acedido ao nosso convite e dizer que tem aqui as portas abertas para regressar quando quiser. Eu é que agradeço. A você que acompanhou-nos, sabe, estivemos a conversa com a administradora municipal do Quilombaqueás, Nolila André, falámos sobre vários assuntos. Você poderá rever esta entrevista no nosso canal do YouTube, TV Girassol Online, e queremos convidá-lo para estar connosco em próximas oportunidades. Boa noite aos nossos radiovintes, internautas e telespectadores. Bom descanso, nos vemos em próximas oportunidades. Senhor administrador, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada.